Olá minhas queridas, espero que esteja tudo bem convosco. No vídeo de hoje vou partilhar os meus favoritos de maquilhagem para 2018. 2018 foi um ano um pouco esquisito para mim no que toca à maquilhagem. Os meus favoritos são uma combinação de produtos que eu descobri em 2018 e de produtos que eu já gostava antes. E eu não comprei grande coisa de maquilhagem em 2018 e acho que em 2018 foi quando houve uma mudança, se calhar, no meu gosto e na minha dedicação à maquilhagem, sobretudo porque antes eu notei que com a descoberta de lojas como por exemplo a Primor e a Maquilalia, assim começam a aparecer marcas um bocadinho mais económicas e que uma pessoa adora comprar, experimentar e assim, mas eu descobri que eu estava a encontrar muita coisa que eu gostava por determinado momento ou assim, mas que depois rapidamente aparecia uma coisa nova para a substituir. E em 2018 eu tentei realmente criar como que uma coleção de maquilhagem mais reduzida, mas com produtos que realmente eu gosto muito, que me dão os efeitos que eu procuro e que eu continuo a utilizar ano após ano e a adorar. E houve produtos que eu encontrei este ano que realmente foram compras mais pensadas e que se calhar fizeram mais a diferença e que me levam mais a criar se calhar uma maquilhagem em cápsula, que é um conceito que eu pretendo explorar um bocadinho mais este ano aqui no canal. Mas pronto, sem mais demoras eu vou-vos partilhar o que é que eu realmente descobri que gostava muito este ano. Começando por um produto que já é um favorito há bastantes anos, mas que eu ainda não encontrei nada que fosse mais eficaz ou que o substituísse, é o meu primer favorito, que é o Porefessional da Benefit. Eu não vos sei dizer alguma coisa extraordinária em relação a outros primers, mas eu já experimentei tantos primers que é suposto disfarçarem os poros, porque para quem tem a pele um bocadinho mais oleosa, os poros dilatados são sempre um grande problema. E eu fiz um vídeo até a explicar como diminuir o tamanho dos poros e assim, e até tratar os pontos negros, mas quem tem a pele oleosa vai ter sempre uma ligeira tendência a ter os poros mais dilatados e às vezes eu notava que estava insatisfeita com a minha pele, não tanto pelos problemas da pele, mas se calhar porque os poros estavam dilatados e para isso realmente o de Porefessional é o que faz mais efeito. Ele não tem óleo, não é gorduroso, mas cria assim uma camada que ajuda a difuminar um bocadinho os poros e a torná-los menos visíveis. Ele não vai tratar os poros, não vai eliminá-los, mas como é assim à base mais siliconada, ele vai preencher o poro e dar uma aparência um bocadinho mais suave. E realmente eu noto que ele funciona com maquilhagem, sem maquilhagem, se vocês quiserem só aplicar o primer, ajuda a disfarçar os poros, a dar assim um efeito mais acetinado à pele e portanto eu não experimentei mais nenhum que desse o mesmo efeito. Ele é um bocadinho caro, mas compensa até porque não é preciso usar muito produto de cada vez e não é preciso usar no rosto inteiro. Eu uso mais nesta zona aqui, que é onde os meus poros são mais dilatados, portanto pode ser usado apenas nas zonas específicas que são necessárias e portanto é sem dúvida o meu favorito. Eu não tenho uma base ou um pó favoritos de 2018 porque eu continuei a gostar bastante da base Double Wear e a Double Wear Light da Estée Lauder, continuaram a ser as minhas favoritas do ano. Mas com a questão do acne fúngico, que eu já venho a discutir em basicamente todos os outros vídeos de favoritos de 2018, nenhuma dessas bases é segura para o problema e portanto eu notei que estava a usar cada vez menos base e ao mesmo tempo a minha pele também melhorou e portanto já não tinha tanta coisa para cobrir. Agora, eu descobri um corretor que realmente eu tenho gostado muito, comprei um pequenino e depois comprei o tamanho original porque realmente gostei do efeito, que é o Radiant Creamy Concealer da NARS. Eu passei muito tempo sem experimentar este corretor. Normalmente quando as coisas têm muito hype no YouTube, eu às vezes questiono-me se será só um hype do momento e que depois passa ou se realmente são produtos que vale a pena o investimento. E visto que eu não estava a usar a base e assim, eu queria experimentar o corretor porque os meus olhos têm as veias bastante expostas nas pálpebras e às vezes ficam olheiras e fico a estudar até tarde e coisas do género. E este corretor na verdade nem é seguro para o acne fúngico, mas como eu só uso aqui nas olheiras e umas gotitas na pálpebra não faz grande diferença.
E realmente eu gosto muito do efeito que ele dá, é bastante suave. Quem tiver a pele seca eu acho que não vai gostar muito dele, mas quem tem a pele normal, se calhar a mista, e quer um corretor que não seja 100% mate, tenha assim um acabamento mais natural, tipo pele, ele funciona bastante bem. E a cor Vanilla, que é a Light 2, funciona super bem para o meu tom de pele, mesmo que eu não tenha base no resto do rosto. Não se nota muito que tenho o corretor e não tenho mais base no resto e, portanto, difuma-se muito bem e dá um efeito bastante natural. Portanto, para mim, valeu a pena o investimento. Em termos de blush, 2018 também foi um pouco esquisito. Eu até então tinha usado basicamente tons mais corais, como o luminoso da Milani ou o Coralista da Benefit, sempre foram os meus blushes favoritos. E este ano, por alguma razão, não achei que estivessem a favorecer-me tanto, ou se calhar é uma fase, não sei. Eu agora até mandei vir um blush em stick para experimentar e ver como é que me encaixa, até porque visto que agora só costumo usar um bocadinho de corretor, se calhar um bocadinho de blush em creme também dá um efeito bom. Mas o blush que eu recorri mais nessas alturas é o Harmony da MAC, que é o que eu tenho hoje, e é um blush que eu já tenho há alguns anos e que eu já falei muitas vezes aqui no canal. É um blush assim mais tipo terracota. Portanto, nem é rosado, nem é pêssego, nem é alaranjado, é assim mais quase que como se fosse um bronzer, mas um bocadinho mais frio. E portanto, é o blush que eu tenho recorrido quando quero usar blush, para dar um bocadinho de cor às bochechas, mas que não fica assim muito rosado, nem muito pêssego, não sei. Este ano foi esquisito, mas sem dúvida que este aqui é um que eu gosto. E eu também acho que ele é fácil de espalhar tanto sobre pó, portanto se eu usar uma base e depois fixar com pó e depois aplicar o blush, como nos dias em que eu não uso base, nem pó, nem nada, só o corretor, usar um bocadinho, eu acho que também eu consigo espalhar bem. Ele é um blush matte. Habitualmente eu até prefiro um blush assim ligeiramente luminoso, só para dar um bocadinho de luminosidade às maçãs do rosto, mas este funciona bastante bem e eu combino com um pouco de iluminador. E o meu mais usado foi o da Becca, e eu comprei aquele kit da Becca que já vos falei também noutros vídeos, que traz o blush o iluminador em pó, e traz este aqui que é, eu não me lembro do nome disto, Shimmering Skin Perfector, e este é na cor Opal. E eu hoje até tenho o pó, mas isto é basicamente o mesmo em creme, e na verdade eu até usei mais o creme do que o pó. Vocês podem ver que ele é um produto em creme e já usei bastante, porque ele dá uma luminosidade super natural, enquanto que o pó é assim mais notório e é mais para quando temos assim uma maquilhagem um bocadinho mais completa. Este aqui em creme, até para o dia a dia, às vezes até só um bocadinho no canto interno do olho, um bocadinho nas maçãs do rosto, faz logo a diferença, deixa a pele mais luminosa, mais saudável, mas é super discreto. E portanto este pack da Becca, que vem assim com o iluminador em pó e depois a miniatura do iluminador líquido, eu acho que compensa imenso, até porque o iluminador demora imenso a acabar. Portanto estas miniaturas compensam imenso e são sem dúvida os iluminadores, os únicos até, que eu usei este ano. Falando de maquilhagem de olhos, vou começar com a máscara de pestanas, que é a Monsieur Big da Lancôme. Eu usei durante cerca de metade do ano a Lash Sensational à prova d'água da Maybelline, que é a que aguenta mais a curvatura e dá muito volume e comprimento, e que eu gosto bastante de utilizar. E também gostei da Roller Lash da Benefit, que já tinha experimentado também no ano antes, e que para os dias em que queria uma maquilhagem mais natural funcionava bastante bem. Mais ou menos a meio do ano andava à procura de uma máscara à prova d'água, porque as máscaras à prova d'água aguentam melhor a curvatura das pestanas, e as minhas pestanas, se eu não usar água à prova d'água, ficam tipo, parece os elefantes. E então esta máscara foi a que eu decidi comprar. Várias pessoas no YouTube, inclusive Ana, do The Ana Edit, falou sobre esta máscara na altura, e eu tenho basicamente o mesmo problema de pestanas que ela, e portanto achei que podia experimentar. Comprei a pequenina
para experimentar e depois gostei bastante e agora tenho a grande, que é a máscara que eu tenho hoje. Ela dá mesmo super volume. Eu noto que se aplicar só uma camada fininha, ela segura a curvatura e dá um bocadinho de cor e segura as pestanas. Se eu usar ou uma mão mais pesada, portanto com mais produto, ou se usar mais do que uma camada, as pestanas ficam super pretas e volumosas, mas não é tão difícil de remover como a Lash Sensational, que a Lash Sensational, eu até com óleos e coisas às vezes ficava lá máscara que não saía e eu notei que as minhas pestanas estavam a ficar um bocadinho fragilizadas, e com esta é mais fácil de remover e as minhas pestanas não sofrem tanto e portanto eu tenho gostado muito. Ela também tem 10 ml, o que é bastante mais do que a maior parte das máscaras e portanto dura à vontade os 6 meses de validade e por isso eu acho que vale a pena o investimento para mim. Em termos de sombras, eu este ano prestei bastante atenção àquelas sombras e cores que realmente utilizava e descobri que apesar de todas as paletas de sombras que tenho, eu continuava a usar mais as minhas sombras da MAC, como quiserem dizer, porque foram sombras que eu escolhi cada uma delas individualmente, pelos seus tons, pelo aspecto que tinham para mim, assim. E eu notei que estava a usar muito mais as sombras que eu escolhi cada uma pelas cores que tinham e assim, do que as paletas completas que tinham sombras que eu gostava muito e que usava muito e tinham outras que eu nunca usava. E então, as que eu uso realmente mais são o Paint Pot na cor Bare Study. Eu deixo os links para todos os produtos lá em baixo e os nomes. Que é assim um potinho de uma sombra em creme. E eu já usei noutros vídeos também. E é assim uma sombra cremosa que tanto funciona de base, tipo primer, para as outras sombras, como para o dia a dia, só para dar assim uma luminosidade na pálpebra. Funciona super bem e aguenta muito bem. Eu quase que não usei produto nenhum porque não é preciso usar muito e apesar de eu já ter algum tempo, ela não está seca, continua a funcionar super bem e sem dúvida que é dos produtos que mais utilizei este ano. E depois tenho duas sombras em pó que eu também usei em vídeos e que já falei antes, que são as minhas sombras mais usadas. Eu tenho outras sombras, inclusivamente já vos vou mostrar uma coisa, mas estas duas são as que eu mais usei. É a Satin Taupe, que é na verdade a que eu tenho hoje, é assim um castanho meio roxo, que é assim mais brilhante. Por aqui. Eu não sei se vai transcrever muito bem na câmera, mas ela tem imensos reflexos de vários tons, que não está a dar para ver muito bem aqui no swatch, mas eu espero que consigam ver nos olhos. E realça o tom mais acastanhado dos meus olhos, porque tem aquele ligeiro roxo, que eu acho que fica bastante bonito. E eu tanto consigo usá-la numa maquilhagem mais discreta, como numa maquilhagem assim um bocado mais smoky. E sem dúvida que é das minhas sombras favoritas. E a outra é o Woodwinked, que eu já usei também em vídeos e assim. E esta sombra é muito especial, ela é uma Velux Pearl, o acabamento, e as Velux Pearl não só são super refletoras e têm imenso brilho, imenso pigmento, como as próprias cores transformam um bocadinho. E portanto esta sombra é assim tipo um bronze dourado, vocês conseguem ver? Só que à medida que esfumamos, fica mais alaranjada e portanto eu posso pô-la na pálpebra mais condensada e depois esfumo a mesma sombra sem mais sombras, esfumo no côncavo com um pincel limpo e essa zona fica assim mais alaranjada e parece que tem uma cor de transição sem ter. E portanto, vou ver se vos consigo mostrar aqui o efeito. Ela é assim e à medida que nós espalhamos e esfumamos e assim ela vai ficando mais alaranjada. Eu acho que não está a dar para transcrever muito bem, mas eu já a usei em tutoriais e assim fica um acabamento super bonito. Eu já falei desta sombra a várias amigas e todas elas quando a compraram ficaram apaixonadas porque realmente é super fácil e é também a única sombra que a minha mãe utiliza, a única. Portanto, sem dúvida que é uma boa sombra. E eu tenho mais sombras da MAC. E visto que são basicamente as sombras que eu utilizo, eu decidi comprar uma paletinha. Comprei até duas sombras. Esta é a Patina e esta é a Cork, que são duas sombras assim em tons que me faziam um bocadinho mais falta.
e vou tirar as minhas dos potinhos e vou pô-las aqui e portanto vou ficar com uma paletinha personalizada com as cores que eu realmente utilizo e portanto estou super entusiasmada de fazer isso. Para lábios, há algumas novidades e outras não tão novidades. O lápis da Charlotte Tilbury, o Pillow Talk, continua a ser o meu lápis de lábios mais utilizado. E eu uso mais em dias como hoje, em que ponho um bocado de gloss, que já vos vou falar a seguir, e uso o lápis só para fazer o contorno do lábio. Às vezes também o utilizo no lábio inteiro, mas a maior parte das vezes é assim que eu uso. E ele tem uma cor de boca super bonita, assim ligeiramente de pêssego, e fica mesmo perfeito. Parece que os nossos lábios são mais definidos e mais preenchidos do que são na realidade. E eu realmente adoro o efeito que ele dá nos lábios e tem-me durado imenso tempo, porque como eu só costumo fazer o contorno, não gasto grande produto de cada vez, e até já saiu toda uma linha de maquilhagem com base no Pillow Talk, porque realmente é provavelmente dos produtos mais icónicos da Charlotte Tilbury, e eu gosto imenso, imenso, imenso dele. E eu acho que realmente compensa o investimento, sobretudo para quem gosta assim de lábios tons um bocadinho mais nudes e coisas do género. Portanto, este é um que eu gosto muito. E o gloss com o que eu costumo combinar também é o que eu estou a usar hoje, que é o Rouge Coco Gloss da Chanel, na cor Rose Pulp. E eu já falei deste gloss antes, eu já o tenho para aí há 1 ano e meio. E é sem dúvida dos meus glosses favoritos. Ele não cola nada, eu até me esqueço que tenho gloss, o que não acontece com muitos glosses, e ele dá realmente um efeito quase 3D aos lábios. Não é daqueles que aumenta visualmente o volume, mas o gloss por natureza já faz os lábios mais volumosos. E esta cor é assim, ela é transparente, mas tem assim um ligeiro tom rosado, faz lembrar aqueles vernizes transparentes rosados que havia há uns anos. E que eu gosto bastante do efeito. Não é demais para o dia a dia, é fácil de aplicar. Também tem ácido hialurónico e assim que ajuda a manter os lábios hidratados e preenchidos para prevenir também o envelhecimento dessa zona. E portanto, sem dúvida que este é o meu gloss favorito do ano. Vamos deixar passar a ambulância. E depois, sem ser esses, este ano finalmente experimentei os Soft Matte Velvet Matte Lip Pencil, já estava a confundir com corretor, da NARS, que vem assim num pack. São os dois assim pequeninos e sem dúvida que desde que os comprei são basicamente, a par do gloss, os que eu tenho utilizado. Ele vem com a cor Dolce Vita, que eu estava a usar nos últimos vídeos de favoritos, que é assim um tom rosado e que também combina super bem com o lápis da Charlotte Tilbury. E depois tenho o Cruella, que é vermelho, e basicamente, ultimamente, sempre que eu uso um lápis, um batom vermelho é este, e eu recebo sempre imensas perguntas, e é esta cor aqui, a Cruella. Eu acho que este kit é um excelente kit para começar na maquilhagem, por exemplo, ou para experimentar até os batons, porque tem um tom mais nude e tem um tom mais forte, e sem dúvida que preenchem todas as minhas necessidades. São mates, mas não são muito secos, como são assim no formato de lápis, até ajuda a fazer o contorno do lábio sem termos necessariamente que usar um lápis à parte. Afiam-se naquelas afias mais gordinhas e duram bastante bem. Não são daqueles tipos batons líquidos que são resistentes a comer, nem nada disso, mas esses batons tendem a ser muito secos para os lábios e eu não gosto, não os aguento, enquanto que estes aqui eu até me esqueço que tenho o batom posto e duram o suficiente. Portanto, sem dúvida que também adorei descobri-los este ano. E até há mais cores que eu gosto, mas sinceramente estas duas são realmente as cores que preenchem mais as minhas necessidades e portanto eu nem sei se compraria outras ou não. E pronto, minhas queridas, é tudo por hoje. Estes foram os meus favoritos de maquilhagem para este ano. Eu estou a pensar fazer maquilhagem cápsula, portanto fazer um conjunto de produtos que são os meus favoritos e depois fazer vários looks com esses produtos. Portanto, digam-me se vocês tinham interesse em ver um vídeo desse género.
fazer tipo os essenciais de maquilhagem e vários looks que eu consigo fazer com eles, porque às vezes acho que nós compramos demasiado sem explorarmos todas as possibilidades dos produtos que já temos ou daqueles que são os nossos favoritos. Portanto, era uma coisa que eu gostava de fazer e que eu até já tinha pensado o ano passado, mas que não cheguei a conseguir pôr em prática. Portanto, se vocês gostarem de ver esse tipo de vídeos, digam-me lá em baixo nos comentários e digam-me também quais são os vossos favoritos de maquilhagem deste ano. A maquilhagem é um mundo tão grande e há tanta coisa que eu não experimentei, portanto digam-me se vocês tiveram favoritos este ano. Façam gosto, por favor, se gostaram do vídeo, e eu vejo-vos no próximo. Tchau!